Como você se vê daqui 10 anos? Difícil responder essa pergunta. O tema do nosso podcast de hoje é sobre gerenciamento de envelhecimento. E para falar sobre esse tema, nós temos um especialista no assunto, doutora Caroline Cruz. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Daniel. E essa pergunta é muito recorrente, eu faço para os meus pacientes. Como você se vê daqui 10 anos, Daniel? Nossa, que pergunta difícil. Bom, eu me imagino de várias formas, profissionalmente, mas fisicamente é difícil. É importante a gente pensar, porque o gerenciamento de envelhecimento é justamente como a gente se imagina, para já começar a pensar em como você quer se ver, em como você se sente, e é um autocuidado com a gente. Então, precisamos imaginar como você quer estar daqui 10 anos, se olhar no espelho, se sentir bem, feliz. E o envelhecimento, ele é um processo. É inevitável. Todo mundo vai envelhecer um dia, mas existem formas de envelhecimento, não é mesmo, Carol? Tem alguns cuidados, algumas dicas para prevenir esse envelhecimento, ou pelo menos a forma como você se imagina daqui a 10 anos? Sim, e aí que eu entro. Dentro da estética, a gente consegue começar a trabalhar esses pontos com preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica. O preenchedor, ele vai fazer ali o papel do ossinho, da gordura, porque a gente começa a ter reabsorção óssea, reabsorção de gordura, e a gente começa a aparecer uns fundinhos no nosso rosto que não tava ali. Imagina um neném, o neném não tem um rostinho todo uniforme, bonitinho, que dá vontade da gente apertar? Sim. E quando a gente envelhece, a gente começa a ter uns fundinhos e não fica uniforme. Os preenchedores, eles entram com esse papel de preencher esses fundinhos e dar essa sustentação. Já o bioestimulador de colágeno, ele é como se fosse a estrutura de uma casa. Então imagina, lá tem as vigas, o telhado. O colágeno, ele é essa estrutura para a pele. E a partir dos 30 anos, a gente começa a perder essa estrutura. Então, por isso que a gente precisa bioestimular o colágeno. E a toxina botulínica, ela é importante por quê? Para prevenir as ruguinhas estáticas da mímica facial, que é quando a gente sorri, quando a gente fica bravo, quando a gente está assustado. Então, imagina uma folha de papel, quando a gente amassa ela e aí abre ela não vai voltar a ser a mesma coisa. E é isso que a nossa pele faz, que o nosso músculo faz com a nossa pele. Então, por isso que é importante fazer a toxina. Dentro desses procedimentos, a gente faz aí todo esse gerenciamento de envelhecimento. Carol, gostei. Não quero ser uma folha de Uhum. papel amassada. Mas é muito caro? Fala a verdade, vai. O que é caro para você, Daniel? Boa pergunta. Investir na nossa autoestima não é caro, porque quando a gente pega para fazer unha durante um ano, uma toxina, por exemplo, sai mais em conta do que fazer unha durante Caramba. um ano. Então, depende do que é caro para você. Quando a gente se cuida, a gente está cuidando da nossa casa, do nosso tempo, como se a gente estivesse limpando, quando você limpa a sua casa para receber uma visita. Então, por que que a gente não cuida do nosso tempo? Que somos nós. É um autocuidado e é importante e vale a pena o investimento. Depende muito das prioridades que nós temos no Exatamente. dia a dia. Carol, eu sou uma prova viva do seu trabalho. Eu sou seu paciente. Estou precisando voltar lá, já Tá tem na essa. hora já, Tá né? na hora. Mas ainda tem um preconceito do homem em fazer algum tipo de procedimento. Isso vem sendo quebrado ao longo do tempo, mas ainda existe esse preconceito. Existe demais. Inclusive, ontem à noite eu atendi um paciente, homem, que ele falou assim: Nossa, Carol, eu ainda tenho tanta dificuldade com isso, tanta dificuldade. Eu tô aqui relutando, mas eu quero fazer porque tá me incomodando demais. Aí a gente fez toda uma estruturação ali do rostinho dele, porque ele tava com uma olheirinha mais profunda. E essa reestruturação, a gente trabalhou olheira, têmpora, porque o envelhecimento ele começa aqui da têmpora, e aí ele vem descendo. Então a gente reestruturou toda essa região dele. E aí, o que que aconteceu? Quando ele se olhou no espelho, ele falou: "Caramba, por que que eu não fiz isso antes?". Então, tem ainda um tabu, mas cada vez mais os homens eles estão pensando em se cuidar e se amar, né, também. Eles olham as mulheres deles e falam: "Não, não vou ficar para trás não, eu também preciso disso aí".
E eu tenho até paciente que vem primeiro e depois ele traz a mulher. É loucura, mas tem esse tipo de paciente O homem que também. inicia todo esse Exatamente. procedimento, que legal. E tem vários procedimentos diferentes. Tem onde começa, depende muito da necessidade de cada pessoa. Como é que funciona? Tem uma avaliação inicial, Carol. Isso, é muito importante a gente fazer essa consulta, porque os procedimentos, eles são individualizados, então todo o protocolo vai depender da queixa principal de cada paciente. E aí o começo é justamente a queixa do paciente. Mas uma dica para quem quer começar a se cuidar, é importante começar ali pelo básico, básico bem feito, que é limpar a pele com sabonete específico, passar um hidratante e principalmente o filtro solar. Já é um ótimo começo ali para você começar a ter esse autocuidado com você e também a cuidar daquela estrutura que eu falei, da sua casa. E é tão gostoso você estar ali com a sua rotina de skincare. E tem uma idade mínima para começar esse tipo de procedimentos ou não? Tem, né, é óbvio que a gente não vai fazer ali numa pessoa de menos de 18 anos, mas depende da indicação. Então ali a partir de 18 anos, já sendo de maior, podendo responder pelos seus atos, a gente já pode começar dependendo da indicação. Então tem paciente que tem uma musculatura muito forte e ele já tem indicação de começar com uma toxina, porque já tá marcando, principalmente essa regiãozinha do bravinho. E aí a gente já começa, mas depende muito, vai de indicação. Tem paciente com 50 que nem precisa fazer a toxina, que é o botox, né. Porque utilizou muito o filtro solar durante a vida, teve esses cuidados antes de chegar a esse ponto. Não só isso, depende muito de genética também. Genética. Força muscular, então a gente tem os padrões de rugas, por exemplo, que a gente tem a ruga normocinética, hipercinética, hipocinética. Então vai depender muito da força muscular. E tem paciente que tem menos força muscular. E aí ele não tem tanta indicação, é só ali um preventivo bem tranquilo. Doutora, mito ou verdade? Eu já ouvi falar que algumas práticas esportivas acabam, digamos, prejudicando no envelhecimento da pele. Por exemplo, a corrida. É verdade? É mentira? É É verdade, verdade? é verdade. O impacto, ele gera o vai e vem, ele gera a quebra das fibras de colágeno, então pode sim acontecer a queda facial, pode facilitar essa queda facial. E com isso vem o envelhecimento e a perda de gordura, que favorece ainda mais essa queda facial. Há quanto tempo que você já está trabalhando com estética? Eu trabalho com estética já faz 7 anos, mas dentro da área de injetáveis em específico já fazem 5 anos. 5 anos. E de onde surgiu a oratória? Por que que você procurou o curso da Vox? Dani, olha, foi até um tema que eu já trouxe aqui, né. Uma paciente chegou pra mim e falou: "É você que vai me atender?" E nisso eu falei assim: "Nossa, por que que ela me falou isso?" Cara de criança, né. E aí eu não consegui conversar com ela. Eu comecei a gaguejar o tema que eu sabia passar tudo pra ela, mas ela se impôs de uma forma pra mim que eu perdi todo o rebolado. Eu falei: "Nossa". E aí eu comecei a gaguejar e eu vi que eu precisava ter técnica pra isso, pra saber sair dessas saias justas, né. E aí eu comecei a me desenvolver. Quando eu comecei a me desenvolver, eu falei: "Não, tem técnica, essa galera que fala bem, não é possível, não é Não é dom. possível, não é dom, não é dom". Cristiano Ronaldo não é dom, é Exatamente. treino, 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 treino. Então eu decidi conhecer, né. Aí eu vim, fiz uma aula experimental, me apaixonei, e quando a gente entra na Vox, né, a gente não quer sair. Eternamente um aluno da Eternamente, Vox. exatamente, a gente quer ficar voltando, fica pedindo curso do pós, do pós, do pós. E eu procurei a Vox para me ajudar a esse dia a dia com os pacientes, a sair dessas saias justas, a saber me comportar dentro de uma atitude que eu não esperava, e também ali na hora da venda. A gente que é da área da saúde sai totalmente leigo. Leigo, 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 leigo. Então, o que que acontece? Na hora de vender um procedimento, já é mais difícil, porque a gente é muito técnico. Hum. E como que eu vou passar esse conhecimento para minha paciente
sem ser técnico. Ela não quer saber que o bioestimulador vai estimular o fibroblasto, que é a célula de colágeno, e ele vai fazer a produção de colágeno. Ela quer saber qual que é o benefício daquilo. E o profissional da área da saúde, ele não consegue passar isso, porque a gente não aprende. E a oratória, ela me ajudou muito com isso, a trazer mais fácil o entendimento para as pacientes, né. É o que nós buscamos na comunicação, é facilitar esse entendimento. Eu vi que você utiliza muitas analogias nas explicações. Você desenvolveu essa técnica na Vox, já tinha uma facilidade, como é que foi? É uma das principais ferramentas que você utiliza no dia a dia? A principal ferramenta que eu utilizo é a escutativa. Escutativa, que legal. É a escutativa. Ouvir na essência aquele paciente, entender ele, por o porquê que ele está procurando aquilo. Porque ninguém procura a estética: "Ai, acordei hoje e eu quero fazer um procedimento". Não é assim. Isso já vem por alguma causa emocional, alguém falou para aquela paciente, para aquele paciente alguma coisa que afetou ele ou ela, e já vem com uma carga emocional que a gente tem que entender o quanto a gente vai poder ajudar. Então, quando você tem essa escuta ativa, facilita esse entendimento. E a analogia é o entendimento da minha técnica para o paciente. A escuta ativa é o meu entendimento para a dor desse paciente e a analogia para eu conseguir passar para ele com mais facilidade. Carol, deu para perceber que você assimilou muito bem o nosso conteúdo. Escutativa, ou melhor, ouvir na essência, na época do antigo Academy era aula 22 e agora aula 16. E também aula de analogias, que antes era aula 5 e agora aula 6 do nosso curso Academy. Além dessas, teve alguma outra que te marcou, aquela aula inesquecível? Ai, a aula 11, A né, é a famosa. famosa aula 11, "Quem é você?". Marcou bastante, porque eu consegui trazer algumas coisas bem pessoais e conectar com a turma. E quando a gente entende quem é a gente, por tudo que a gente passou, é uma coisa que eu tô falando, até tô arrepiando. Quando a gente entende o que a gente passou e as nossas pequenas conquistas e aonde a gente chegou, de onde a gente veio, porque a todo tempo a gente é rotulado, Uhum. e que tem a aula de rotulagem também, a todo tempo a gente é rotulado, e vamos, guardando isso para nós. E aí acaba virando uma verdade, que não é nossa verdade. A gente precisa ter a nossa verdade. E aí quando você vem na aula 11, que é "Quem é você? Quem era a Carol antes da doutora?", e você começa a enxergar tudo que você já trilhou, que você conseguiu, e aonde você tá, você fala: "Putz, é maravilhoso". Não tem nem explicação, então com certeza a aula 11 ela marca demais. Eu falo que é a principal aula do nosso curso, que não dá para explicar, só vivenciar essa aula mesmo. Tem algumas pessoas aqui nos bastidores, atrás das câmeras, eles comentam, mas o que que é essa aula 11? Porque todo mundo fala dela. Então, se você não conhece ainda, venha para a Vox. Carol, além das técnicas de comunicação oratória que você coloca em prática no seu dia a dia no trabalho, mas e na vida pessoal? A oratória também te ajudou? Ajuda demais. A oratória, ela salva relacionamentos. Não que eu tinha problema com o meu, mas quando a gente começa a saber, a ter esse entendimento para nós, que a pessoa, às vezes você precisa desenhar para ela certas coisas, porque ela vai ter o entendimento dela e não o que você está passando, você tem uma mudança de chave gigantesca. E dentro do curso de oratória, a gente aprende isso, a falar de várias maneiras sem parecer um julgamento. Porque na realidade a gente que foi agora no curso pós, né, as aulas de debate, que foi bem legal, a gente aprende a questão de se impor, mas sem colocar a sua opinião como verdade absoluta. E no relacionamento é isso, é você ouvir os 2 lados e acharem um consenso para as coisas darem certo. Então eu acredito que a comunicação, ela muda vidas. Eu estava até antes de vir para cá conversando com uma amiga paciente, e eu estava falando que a oratória ela ensina a gente a ter conversas difíceis, porque são essas conversas difíceis que salvam vidas, relacionamentos, profissões. Então a gente precisa ter essas conversas difíceis. E dentro do curso de oratória a gente aprende também. Pelo menos para mim fez muito sentido. Carol, você citou algumas aulas do pós. Eu até comentei já em programas anteriores que eu fiquei muito surpreso positivamente com o curso pós. Eu imaginei que fosse algo mais voltado para nostalgia,
para reviver bons momentos, mas não. O curso pós tem muito conteúdo. E eu não só coloquei e compartilhei técnicas novas, mas também aprendi muito, principalmente sobre liderança. Porque eu trabalhava em sala com vocês, a nossa turma Caveiras, minha primeira turma do pós, eu conseguia aplicar no dia a dia com o meu time comercial, com as 2 unidades da Vox. Quais técnicas que você desenvolveu no curso pós que você também coloca em prática? Vendas, redes sociais, liderança? Vendas, com toda certeza, porque a todo tempo a gente tem que se vender e antes de alguém comprar o seu procedimento ou o seu serviço, ela tem que te comprar. Então a gente tem que saber se vender. A todo momento a gente está se vender. E se você acha que você não é vendedor, você é sim, porque você tem que se vender no seu serviço, se vender para o seu relacionamento, para sua família. Então a todo momento a gente se vende. Então vendas com toda certeza, liderança. Ser um bom líder é saber dar comandos. Então, eu aprendi muito aqui em saber dar comandos e também rede social. Trabalho com rede social, trabalho com a minha imagem, eu preciso estar ali. A gente começa a saber se portar melhor. E é muito legal que dentro do palco também a gente começa a entender as posições que a gente precisa ficar. Tem técnica para tudo, para tudo. Para você não demonstrar nervosismo, para você ficar mais tranquilo, e até dentro do curso pós a gente relembra tudo isso e reaprende, né. Então é bem legal. Eu falo que a Vox é muito mais que oratória. O nosso curso, ele não só oferece técnicas e ferramentas para melhorar a comunicação, mas também transforma vidas. E o seu trabalho é só um procedimento estético? Ou é muito mais que isso? Também, uma aplicação, um procedimento, pode transformar a vida de uma pessoa? Pode, Dani, pode transformar demais, demais, salva relacionamento também. Também. Juntou os dois, a comunicação, a A estética. estética. Eu tenho paciente que às vezes chega pra mim e fala: "Carol, meu marido tá falando assim pra mim, você não vai largar de mim não, né, você tá se cuidando demais". E aí começa a incentivar o marido a se cuidar também, aí de repente a paciente vem, ela faz um procedimento, aí do nada ela já mudou de profissão, do nada ela tá fazendo exercício físico, e tem até alguns casos que a paciente ela chega tão mais, assim, apagadinha no consultório, com o cabelo até mais sujo, já faz uns dias que não lava, com rabo de cavalo, sem maquiagem, com uma roupa que não valoriza ela. E aí quando ela vai, ela faz algo que melhora a autoestima dela, e ela tem aquele autocuidado, quando ela volta para o retorno, ela volta mais iluminada, ela volta com uma roupa colorida, ela volta maquiada, ela volta com o cabelo arrumado. E é tão gostoso ver isso, porque vai muito além. E é tão gratificante você ver o quanto você pode ajudar uma pessoa dessa forma a se reencontrar, a se amar novamente, principalmente as mulheres depois que são mães, porque ela se doa, ela se doa, ela se doa, ela se doa e ela esquece dela. E quando ela esquece dela, ela deixa de se cuidar, de ver uma roupa que valoriza ela, de se maquiar. Até o cabelo ela deixa mais desleixado, porque a todo tempo é cuidar do marido, é cuidar da casa, é trabalhar, e ela vai deixando pra lá, pra lá. E aí quando ela tem essa virada de chave que ela precisa fazer alguma coisa e ela faz alguma coisa por ela, a vida dela muda. E eu tenho paciente que mudou de profissão depois que saiu ali do emprego que não estava fazendo sentido, foi fazer uma coisa que ela ama e ela tá super feliz só por conta de um procedimento. Olha só. Não só um procedimento, mas algo que transforma a vida. Mas antes de oferecer essa transformação, aconteceu com você? Eu já vi um antes e depois, como era a Carol. Antes desse feedback, nossa, mas é você que vai me atender? Como que era? Aconteceu com você essa transformação também? Aconteceu, aconteceu muito. Antes de vir pra cá, eu estava até refletindo, procurando uma foto minha, eu falei: "Gente, eu não tenho uma foto minha sozinha sem óculos de sol". Eu não tenho uma foto sem óculos de sol. Por quê? Eu me incomodava tanto com a minha olheirinha, ela era tão profunda que eu era refém de maquiagem, eu era refém de filtro de Instagram, eu era refém do óculos escuro. E eu não tenho uma foto assim que eu falo: "Nossa, sou eu há 15 anos atrás sem óculos escuro", porque a minha autoestima também era fragilizada por conta disso, eu não me sentia bem. E quando eu falei assim: "Eu vou sair desse papel de
tá feio, eu não tô gostando, para o papel de que vou resolver. Eu virei protagonista da minha vida, da minha história, e falei: "Vou resolver isso aqui. Eu trabalho com isso, eu vendo isso, eu tô vendendo beleza e não tô fazendo a lição de casa". E aí eu decidi fazer os procedimentos e tive uma grande transformação. Hoje eu uso maquiagem, claro, demanda, em alguns momentos também demanda a gente estar com uma coisa mais elaborada, mas no dia a dia dificilmente eu uso, e eu vendo isso, é a ideia que eu quero passar para os meus pacientes, de que os procedimentos eles vêm para agregar. E que você não vai precisar ficar refém de uma maquiagem, de um filtro, para você realmente se olhar. Dani, chegou um ponto que eu não me reconhecia no espelho. Caramba. Eu queria estar desfiltrada toda hora. E eu não saía de casa sem estar com um corretivo na olheira. Eu ficava refém disso. Aí chegou alguém em casa, eu tinha que correr pro banheiro pra passar o reboco na cara. E hoje você não utiliza mais filtros. Eu vejo seus histories, sempre bom dia, autoestima, e não utiliza mais filtros, não fica mais refém dessa ferramenta. Não fico, eu não uso, eu nem tenho mais o meu Instagram. Tem algumas coisinhas de data, de hora, que aí sempre tem alguma Uhum. coisinha que corrige, né, mas eu não uso até porque fica e redundante, né, eu tô vendendo pra pessoa fazer as pazes com o espelho e eu fico usando filtro, e é muito legal essa percepção, porque as minhas pacientes elas trazem, isso pra mim: "Nossa, Carol, eu acho demais você postar sem maquiagem, sem nada. Ai, eu quero ter essa coragem". E eu incentivo elas, eu falo: "Não, começa, começa que você vai ver, você vai se livrar". E aí você começa a se amar de novo, a se olhar, a se reconhecer. E a autoestima, a gente precisa ter essa base sólida, construir ela com essa base sólida, né. Que é primeiro o interno, é a aceitação, é você se perdoar, você aprender a se amar. Até antes da gente colocar outra pessoa na nossa vida, a gente precisa aprender a se amar. Porque aí quando vem, é só para agregar. Qualquer coisa, um relacionamento, um procedimento, qualquer coisa. Carol, você falou sobre coragem. Na última semana, você deu um show aqui nos palcos da Vox, um workshop incrível em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Você imaginava falar para tantas pessoas antes do nosso curso? Não. Essa coragem veio através, lógico, do seu trabalho, da sua dedicação, mas muito também com as técnicas que você desenvolveu aqui. Sim, sim, até comentei com você que eu esqueci um monte de coisa que eu ia falar, que eu queria falar, e ninguém percebeu, Ninguém. ninguém. Então, muita técnica de respiração ali antes de entrar para passar o nervosismo, porque aquele friozinho na barriga você sempre vai ter, porque senão acabou ali o propósito de vida. Então é Exato. até gostoso você ter aquilo, só que isso não pode paralisar. E foi a primeira vez, meu primeiro workshop, e foi tão legal, porque eu olhava para as pessoas que estavam aqui, elas estavam assim: "Nossa, que legal, tá fazendo sentido para mim". E é tão gostoso falar de um tema, de alguma coisa que faz sentido para outra pessoa, porque no meu ver de mundo, é o quanto você pode ajudar. E não quantas pessoas podem fazer por você, quanto você pode fazer pelas pessoas. E se eu puder acrescentar pelo menos 1%, na vida de cada um, eu já tô super feliz. E eu saí com uma sensação daqui que eu já quero gravar outro, que eu já quero fazer outro workshop, que eu já quero palestrar para mais pessoas. E o legal é que você falou sobre o frio na barriga, vai continuar acontecendo, é natural. Mas o frio na barriga, ele não pode te colocar para baixo, te paralisar, como você mesmo disse. Mas tem que ser um impulso. Que legal, 50 pessoas, 100, 200, 300 pessoas, e servir como um incentivo para que seja um dia incrível. E você falou, nossa, esqueci de tanta coisa, mas ninguém percebeu. Porque você programou, estava só na sua cabeça. Você fez uma apresentação incrível, deu para perceber a reação das pessoas. Você acabou ali. E o Instagram estava todo mundo assim ansioso, querendo conhecer mais. Você arrasou, Carol. Parabéns. Ah, Foi a primeira vez de muitas, muitas e muitas apresentações aqui na Vox e também outros palcos. ai, Você vai obrigada, longe. Dani, obrigada. Carol, tem um tema também na Vox que é o efeito Sarik. O que é isso? É você apresentar algumas limitações do seu produto, não defeitos, mas algumas limitações.
Dá para colocar isso também em prática no seu dia a dia? Por exemplo, chega uma pessoa com uma revista, uma foto no celular, eu quero ficar igual a Beyoncé, ou eu quero ficar igual o Brad Pitt. Obviamente, cada pessoa tem a sua naturalidade, tem os seus traços. Você consegue aplicar também, não falando mal, mas colocando alguns limites para que a pessoa também não se decepcione com o procedimento? Alinhamento de expectativa e realidade. Alinhamento de expectativas e realidade. Gostei É, desse termo. é. Então, dentro da consulta, Dani, o que que acontece? A gente tem todo um formulário que a gente chama de ficha de anamnese, e essa ficha de anamnese eu já vou ver tudo que a paciente pode ou não pode fazer, questão de transtornos, para eu entender até onde eu posso chegar ou não com essa paciente. E quando ela chega com essa foto, com um jeitinho, eu preciso explicar para ela que cada ser humano é de um jeito, cada um tem a sua anatomia e que a gente chega até certos resultados. Então, às vezes, eu prefiro jogar a expectativa da paciente lá embaixo, porque o que atingir, ela vai ficar muito feliz. E a gente consegue ter resultados maravilhosos. Só que eu preciso tomar cuidado com isso, porque não consigo mensurar a expectativa que ela tá dentro da cabeça dela. Então, às vezes é melhor colocar um pouquinho ali embaixo para ela entender que ela não vai ficar como outra pessoa e que ela tem que entender também que é ela, que ela tem que se reconhecer e ser amada do jeito que ela é. E o procedimento ele só vai vir para agregar e realçar ainda mais a beleza única dela, porque Deus fez ela única. A forma dela é apenas ela. Então ela precisa ter esse entendimento. Quando eu consigo passar, elas saem: "Nossa, eu devia ter feito antes, eu amei". Então é importante a gente alinhar a expectativa. E então eu uso nesse alinhamento de expectativa a técnica de Sarik. Olha como as coisas se encaixam. Tema da nossa aula 1 do Academy, naturalidade. Cada pessoa tem a sua digital. Nós somos seres únicos. Sim. Dentro dessa naturalidade, trabalhar também os nossos pontos fortes e melhorar alguns outros pontos também enfim, que nós temos como necessários no dia a dia. Carol, eu comecei esse podcast fazendo uma pergunta: como você se vê daqui 10 anos? Você estava procurando algumas fotos da Carol antes, ali há 10 anos. Você encontrou alguma? Você queria fazer um antes ou depois? Encontrei. Não tá com uma resolução muito boa, porque foi como eu disse, eu tive dificuldade de achar uma foto sem óculos de sol e eu fiquei chocada. Eu falei: "Nossa, gente, como que eu passei a minha adolescência, a minha juventude só tirando foto de óculos de sol, surreal". E é o entendimento sobre a autoestima, né. Hoje eu uso óculos de grau, óbvio, mas não fico mais escondendo atrás do óculos de sol. Não uso filtro, sempre tô com pouca maquiagem e eu trouxe essa foto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Para quem está acompanhando o nosso podcast, ficou curioso para saber Curioso, como era a Carol há 10 anos. E depois tem um desafio para quem está assistindo o nosso eu podcast. trouxe essa fotinho, tá com uma resolução um pouco ruim por conta da câmera da época, né, mas tá aqui. Olha só. Dá para ver aí? Pegou câmera? Aí, finge que você tá falando com ele e mostra de novo. Espera aí que Pode. aqui a foto. 10 anos de diferença entre uma foto e a Na outra. verdade, essa foto é do futuro. É, A Carol, a de cá é daqui 10 anos. Parece que você tá mais jovem agora, Carol. parece que eu tô mais jovem, é o poder do ácido hialurônico. Quem quer passar por essa transformação também é só te procurar. Só me procurar. Clicar aqui, aí. Olha só que mudança. É, E para quem está acompanhando nosso podcast, tem um desafio? Procurar tem. uma foto? Como é que é? Explica para o pessoal. Eu quero que você de casa faça essa pergunta: como eu quero estar daqui 10 anos? Mas antes disso, eu quero que você pegue uma foto sua de 10 anos atrás e compara com a foto de hoje. E aí, essa foto você vai guardar e daqui um tempo você vai comparar. Então, faz esse teste que você vai se surpreender. Como a gente muda. Vou fazer também. Vou procurar alguma do Orkut, do ICQ. Nem Isso aqui existe nem mais existe ICQ. mais. Eu fui lá no Facebook, fiquei lá aqui, ó. Carol, e como você se vê
daqui 10 anos? Eu não digo nem fisicamente. Quais são os seus planos, seus projetos? Você quer continuar sendo uma referência nessa área de estética? Quer ser uma palestrante agora que tomou o jeito e gostou da coisa? Como você se imagina daqui 10 anos, Carol? Dani, eu me imagino transformando a vida de muitas pessoas. Espero que através dos procedimentos, então toda vez que eu entro no consultório, eu peço muito a Deus para abençoar a minha mão e abençoar aquele lugar para que seja um lugar de transformação. E eu até me emociono para falar disso, porque eu realmente quero transformar a vida das pessoas de uma maneira que seja única, que realmente faça sentido para ela, porque não é só aplicar um produto, não é só fazer um preenchimento labial, não é só melhorar uma olheira, tem toda uma questão emocional e quando o paciente procura isso, a gente tem que ter esse cuidado. Então eu peço muito a Deus para me abençoar e abençoar as pessoas que entram lá, para que eu possa sim fazer a diferença na vida dessas pessoas. E em quesito palestrante, eu quero muito poder começar a dar cursos, mentorias. Eu já dou algumas mentorias individuais, então eu quero sim seguir essa carreira e quem sabe transformar a vida de outras pessoas através não só do meu conhecimento, mas das minhas palavras, né? De incentivo, de amor, de cuidado, porque a gente tem que pensar que quando alguém está comprando alguma coisa de você, independente do que seja, também é um ser humano antes de qualquer coisa. Então é muito importante. Eu quero, ser essa pessoa que transforma a vida de outras. Conte comigo e com a Vox para todos esses projetos. Você que foi uma aluna exemplar no Academy, no pós também. E a gente sempre finaliza as nossas aulas com aquela famosa palavrinha na caixa. Tem até nossa caixa aqui. Então deixa a palavra que significou essa jornada, essa trajetória por enquanto na Vox, porque tem outros projetos aí a caminho. Tenho certeza que você vai fazer parte de todos Ah, eles. com toda certeza, né, porque a gente brinca que quando a gente entra na Vox, a gente não quer sair, já fica pedindo próximo curso, próximo curso. Mas Dani, eu deixo coragem, Coragem. coragem, porque a gente precisa de coragem para entender o que precisamos mudar dentro de nós. E tem que ter coragem para fazer isso. E ser protagonista da nossa vida dói. Só que é difícil não ser. E é difícil ser. E qual difícil que você prefere? Então eu deixo coragem. Caramba, que frase de impacto. Carol, muito obrigado por esse bate-papo. É sempre um prazer. Aprendo muito com você a cada dia. Conte sempre comigo, com a Vox, para todos esses projetos. Você será sempre bem-vinda à nossa escola. Seja muito obrigado por esse bate-papo. Obrigada, Dani. Obrigada. Se você que está aí assistindo, está faltando coragem, venha para a Vox, venha destravar a sua comunicação, porque aqui é muito mais que oratória.